Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson, seja muito bem-vindo ao canal EBD Clepson Silva, onde nós estamos estudando a lição de adulto do primeiro trimestre de 2021 da CPAD, intitulada O Verdadeiro Pentecostalismo, onde traz lições relevantes para a nossa vida. Desta feita, nós vamos estar estudando a lição de número 8, que será ministrada no dia 21 de fevereiro de 2021. O título dessa lição que nós vamos ministrar hoje é Comprometidos com a Palavra de Deus. Antes de nós entrarmos no corpo da nossa lição, eu gostaria de convidá-lo a ser um inscrito do nosso canal. Fazendo isso, você vai estar recebendo o nosso material de primeira mão. Assim que nós publicarmos o vídeo, você já vai receber logo em primeira mão. Também de uma forma de incentivo, para que você possa nos incentivar cada vez mais a produzir material para a edificação da igreja e ajudar a você nos subsídios da escola dominical. Então, nós vamos estudar, como já falei, a lição de número 8, que tem por título Comprometidos com a Palavra de Deus. E o que deve ser frisado é que nós devemos ter compromisso não somente com a Palavra de Deus, mas com o Deus da Palavra. Fazendo assim, a gente vamos seguir de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. O texto áureo ele diz o seguinte: está em Lucas capítulo 11, o versículo de número 28, que diz assim: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, Lucas ele já vai enfatizar aqui que mais que feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e não somente ouve, mas ele guarda, Ele guarda a palavra de Deus. Então é mais que feliz os que ouvem a palavra e tem mais, e a pratica. Quem não pratica a palavra não conhece o ganho que vem com a obediência. Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração. O coração é o centro, o coração biblicamente falando, ele é o centro das emoções. Salomão disse, falando no seu escrito, nos seus cânticos, Salomão disse: guarda o teu coração, porque dele vem as saídas da vida. É o centro das nossas emoções. Então, é do coração, tudo sai do coração. A mente, ela projeta, mas é do coração, como diz Salomão, que traz as saídas da vida. A verdade prática, ela diz o seguinte: a autoridade divina da Bíblia deriva de duas origens em Deus. Isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como pleno e total garantia, com plena e total garantia de infalibilidade. Então, a autoridade da Bíblia não está fundamentada em conceitos humanos, mas em Deus. A Bíblia não tem a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Como a gente vê isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o versículo de número 21. Então, apesar de você encontrar na Bíblia palavras de homens, como o apóstolo Paulo fala, digo eu e não o Senhor, Paulo está dizendo que quem está falando sou eu, não é Deus que está falando. Então está ali inserida a palavra de homem. Você vê no livro de Jó, quando Satanás ele vai naquele diálogo com Deus, e ele conversa e fala, e está inserida ali a palavra
de Satanás, né? E temos também a palavra de Deus, como disse Jeremias, e veio a mim a palavra do Senhor. Então, nesses três aspectos, nós vemos que a palavra na Bíblia tem palavra de homem, palavra do diabo e palavra de Deus. Então, alguém pode ter até uma dúvida de dizer assim, então a gente podemos dizer que na Bíblia ela tem a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? Se alguém tiver essa dúvida, faça esse questionamento para título de interação com a classe, né? Aí você pergunta isso, logo em seguida você vai responder que a Bíblia, ela não tem a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus em sua mensagem, né? A mensagem de Deus é o que compõe a sua palavra, ou a palavra de Deus é composta em sua mensagem, né? Então, apesar de você encontrar palavra de homem, né? Palavras ditas por homem, palavras ditas por Satanás, ela continua sendo a palavra de Deus por conta da sua mensagem. Então, fique assim entendido. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 19, e depois 2 Pedro, no capítulo 1, o versículo 20 e o versículo 21. Nós sabemos, irmãos, e os irmãos já estão acostumados, que nós não fazemos essa leitura para ganharmos tempo no vídeo, né? Então, mas já afirmo a você que é de suma importância que você faça essa leitura, porque dela é que vai ser, porque esta leitura é que é a base para nossa lição, né? A base para nossa lição. Os objetivos gerais que precisam ser alcançados no próximo domingo, o primeiro objetivo geral diz assim: demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. O crente, ele precisa viver e ser compromissado com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, né? Objetivos específicos estão divididos em três. O primeiro é afirmar a autoridade da Bíblia. O segundo, mostrar o zelo pela boa doutrina. E o terceiro, pontuar os cuidados quanto aos modismos. Então, vamos dar prosseguimento. A nossa introdução, ela diz o seguinte: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos à leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Então nós bem sabemos que o relacionamento dos crentes pentecostais clássicos, o escritor da lição, ele faz questão de frisar que ele está falando dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia era um pouco conturbada. Por quê? Porque surgiu dentre os pentecostais um pensamento que foi uma interpretação errada da própria Escritura, onde há um versículo que diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Isso durante muitos anos perdurou entre os pentecostais. Por quê? Começaram a entender que ler a Bíblia ou estudar a Bíblia matava o espírito, né? Tirava a vivicidade do cristão, né? Por isso eles não queriam, né, estudar a palavra. Porque entendiam que a letra matava e o espírito vivificava. Por isso, até hoje, ainda somos taxados de considerar a Bíblia e interpretar a Bíblia de forma emocional, ou seja, somos taxados de dar
mais ênfase ao emocionalismo do que a própria palavra, né? Mas isso aqui está falando de pentecostais clássicos. Hoje, a bem da verdade, ainda não alcançamos o lugar que deveríamos estar, mas isso já tem mudado muito, né? Visto que nós já temos cursos bíblicos acentuados pela própria Assembleia de Deus, né? Nós já temos uma gama de pastores que incentivam a igreja a debruçar-se nos estudos da palavra de Deus. E com isso a igreja vem crescendo, né? Então a Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade, né? Disso discorre o fato dela ser a nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual, né? Sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida constituem a doutrina basilar da fé cristã, né? E essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. Então nós precisamos sim debruçar nos estudos da palavra de Deus. É o que nós vamos ver na lição de hoje. Vamos passar aqui para o primeiro ponto, primeiro tópico da nossa lição, que fala a autoridade da Bíblia, né? 1.1 de sola escritura. Então diz assim: cada um dos 5 solas representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros, né? Então a gente já percebe aqui algo importante. A autoridade da Bíblia, né, deriva da sua origem divina, né? O selo dessa autoridade aparece em expressão como assim diz o Senhor, né? Dessa que está lá em Êxodo capítulo 5 e o versículo 1, Isaías 7:7, que diz: veio a mim a palavra do Senhor, Jeremias 1 e 2, né? Está escrito, né? Isso vemos lá em Marcos capítulo 1 e o versículo de número 2. Isso encerra a suprema autoridade das Escrituras, né? Como plena e total garantia de sua infalibilidade, pois a Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Como afirma lá em Marcos capítulo 7, versículo 13, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 a 25, né? Portanto, toda a Escritura é divinamente inspirada, né? E proveitosa. Isso significa que o apóstolo está afirmando duas verdades. A primeira, ela é inspirada, devidamente inspirada e divinamente, e também ela é proveitosa, né? A segunda verdade que o apóstolo mostra é que ela é proveitosa, né? Para mudar a vida do homem, né? E quando se trata aqui de solas, esses solas são os 5 pilares, né? 5 pilares da Reforma Protestante, né? Da Reforma Protestante que foi inicializada aí por Lutero, né? Por Martinho Lutero. Então, são 5 solas. O primeiro sola que a gente estamos vendo aqui é sola escritura, que significa só a escritura, né? Só a escritura. O segundo solas é solus Christus, né? Que essas palavras são de origem latina. Aí ele diz aqui, a segunda pilar da Reforma Protestante é solus Christus, né? E o terceiro é sola gratia. O quarto, solo fide. E o quinto, sola dei glória, né? Ou seja, somente a Deus a glória, né? Solo fide significa somente pela fé, né? Sola gratia
significa somente pela graça. E solos Cristos, somente por Cristo, né? Então essa reforma aqui, ela é contraditória ao que a Igreja Católica pregava, né? Ela dizia que a salvação por meio de indulgências. Então, Lutero, ele estudando a palavra, e o Espírito Santo ali trabalhou de uma forma nele que ele teve essa revelação de entender que a salvação era somente por meio das Escrituras, por meio de Cristo, pela graça, pela fé, e a glória toda somente a Cristo, né? Umbrado de sola Escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade, né? Isso está lá em 2 Timóteo. Agora veja bem, para nós cristãos pentecostais, só a Bíblia tem essa inspiração divina, né? Isso é a própria palavra que testifica, né? Exemplo em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, né? Jesus disse que a Bíblia é indestrutível, né? Essa mensagem é que ela jamais passará, né? Jesus disse que a sua palavra jamais passará. Ela é infalível, né? A palavra de Deus, ela é infalível, né? Na sua mensagem, João capítulo 10, o versículo 35, fala da infalibilidade da Bíblia, né? Ela tem a autoridade final, né? Isso a gente vemos lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, 7 e 10. E ela é suficiente para a nossa fé e prática. Agora observe, isso aqui é muito importante, né? É fé, mas também é prática. Se a gente não praticar, a Bíblia mesmo diz que a fé sem obras ela é morta, né? E precisa que nós demos a razão da nossa esperança, né? Na prática, o mundo precisa ver que nós somos salvos, que somos alcançados por Cristo na nossa prática, na nossa vida cotidiana, né? Não existe na Bíblia um livro mais inspirado do que outro, né? Toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Você quer ver um exemplo? A gente vemos aqui João recebendo, o apóstolo João recebendo a revelação do Apocalipse, inspirado por Deus? Sim. Mas também a gente vê o livro de Lucas. Lucas escreveu o seu evangelho por meio de pesquisas. Lucas chegava na cidade por onde Jesus passou e fazia ali suas pesquisas, perguntava o que Jesus falou naquele lugar e o que é que ele disse. No entanto, tanto Lucas quanto Apocalipse foram escritos de forma diferente e Deus concedeu meios diferentes, mas que são os dois, têm a mesma inspiração divina, entendeu? Então, vamos dar continuidade. Diz assim, os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição, as testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista, né, a Sentinela. Os mormons têm a Bíblia e mais o livro de Mórmon, né, e outras publicações como fonte de autoridade espiritual, né? Então a gente percebe aqui, irmãos, que a Bíblia é a nossa bússola, né? A Bíblia é a nossa bússola e é suficiente, né? É suficiente para a nossa salvação, né? Para a nossa salvação. Então, não tem necessidade de nós acrescentarmos alguma coisa
para avalidar a Bíblia, ou para ajudar, por assim dizer, ajudar a Bíblia na sua mensagem. Não, a Bíblia, ela por si só, ela é a palavra de Deus. Ela não precisa de complementos, não precisa de auxílio complementar para que nós possamos vivenciá-la, né? Então, a gente já percebe aqui que os católicos, ele têm essa a Bíblia, essa forma de seguir a Bíblia, elas têm a Bíblia e têm a tradição. E muitas vezes eles passam por cima da Bíblia e dizem que o que vale, acima de tudo, é a tradição, né? As testemunhas de Jeová também, por sua vez, têm a tradução do Novo Mundo, né? Que é a sua própria Bíblia, dando ênfase à forma que eles creem, né? A forma que eles creem. No entanto, nós sabemos que a palavra, ela não necessita de nenhum auxílio. Ela por si só, ela é suficiente. 1.2. Nossos fundamentos. Diz assim: os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças na prática, as suas crenças e práticas nas emoções e ensinam a crença no cânon aberto, né? Então, a gente já observa assim, observando esse ponto aqui, nós vemos que algumas pessoas têm uma visão distorcida dos pentecostais, né? Afirmam que as manifestações espirituais que ocorrem em nossos cultos são apenas emoções, né? São apenas fatos emocionais, né? Diferentemente do que eles afirmam, nós cremos também que o cânon sagrado já foi fechado, né? Tanto que toda e qualquer manifestação espiritual em nossos cultos, ela deve ser julgada segundo os parâmetros da Escritura, né? Que são a maior, ou que era a maior regra, né? A maior autoridade verbal e inspirada por Deus, né? Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinai tudo, né, e retendo o bem, né? Então Paulo está falando para nós que somente a Escritura, né, assim como muita gente pensa, que tudo o que acontece no culto pentecostal é movido por emoção. Não temos por bem não temos por fundamento ou por costume exprimir as nossas emoções, visto que nós somos seres emocionais. Se não fosse para nós exprimirmos, se não fosse para nós demonstrar nossas emoções, Deus não teria feito um ser humano emocional, né? Então nós vemos aqui que à medida que nós sentimos a presença de Deus, algumas pessoas elas vão se expressar de forma diferente, elas vão reagir de uma forma diferente. Uns choram, outros batem palma, outros... Mas há sempre uma reação emocional, porque nós somos dotados de emoções, né? Nós somos dotados de emoções. São interpretações equivocadas a nosso respeito, né? Sim, nós cremos que a revelação do cânon já foi fechada, né? E que é suficiente para salvar toda a humanidade. Por isso, cremos que ela é suficiente para o plano de Deus, né? A bem da verdade, que buscamos compreensão em fontes extras bíblicas, porém a gente não dá nenhum status de sagrado a outras fontes, a não ser a Bíblia Sagrada. Nós cremos que a revelação, canônica se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento, 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 7
e o versículo 8 diz assim: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último a mim, como um abortivo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está se referindo às aparições de Cristo. E com essas aparições veio também o testemunho de Jesus, né? O testemunho de Jesus no Novo Testamento, mostrando que ali completou-se com os apóstolos, completou-se a revelação, né? A revelação. Por isso também ele disse que qualquer outro evangelho que viesse ser pregado, ou qualquer outra mensagem que viesse ser pregada com status de sagrado, deveria ser anátema, né? Deveria ser anátema. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretendente, né, canônica. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20. Nós vamos ler esses versículos que estão aqui na nossa leitura bíblica em classe. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 20, ao que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, a gente já percebemos que a Assembleia de Deus tem a sua declaração de fé, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não necessitamos de nenhum outro livro para autenticar, para dar autenticidade à Bíblia. Ela por si só, né? Ela por si só já é a maior revelação de Deus, né? Olha aqui o que diz na declaração de fé. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica, né? Então vamos lá. 1.3 da nossa lição diz: não somos deístas. Não somos deístas. Deísta é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos, né? Isso aqui a gente viu muito no livro, na lição que nós estudamos acerca de Jó, né? Assim como os amigos de Jó pensavam que tinham um pensamento deístas e pensavam que Deus existia, mas que estava muito alheio aos problemas da humanidade, né? Nós não somos deístas, mas somos teístas. Com isso, cremos que Deus está sempre perto, né? O fechamento do cânon não significa que Deus se distanciou do seu povo, né? Pelo contrário, ele continua atuando por meio do Espírito Santo em nós, né? Onde vimos lá no livro de Atos dos Apóstolos, veja bem, Jesus falando, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Então, a gente percebe isso, que Jesus fala isso, logo depois ele é assunto aos céus, mas a Bíblia diz que com a ascensão de Cristo, veio o Espírito Santo para habitar conosco para sempre. E a gente percebe essa ação de Jesus por meio do Espírito em Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz, em todos os lugares da Bíblia, nós vemos as expressões em relação a Deus, dizendo: e disse o Senhor, e falou o Senhor, e enviou o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. Em Atos dos Apóstolos nós não vemos isso. O que vemos em Atos dos Apóstolos, quando vai falar em relação a Deus, vai dizer:
e disse o Espírito Santo, e falou o Espírito Santo, e enviou o Espírito Santo. Então, isso fica mais que provado e é suficiente para nós crermos que por meio do Espírito Jesus continua atuando na sua igreja, né? Se formos como deístas, né, um pensamento deísta é como um relojoeiro, né, que dá corda a um relógio e esquece dele, né, e esquece dele. Como teísta, nós cremos que Deus está perto, né, como vemos em Atos, capítulo 17 e o versículo 27. Deus sempre quis que vivêssemos em comunhão com Ele, né? E isso desde o Éden, né? E Ele quis tanto que tomou forma de homem e habitou entre nós. E o que é mais maravilhoso ainda é que agora Ele não está mais conosco, Ele está em nós, né? Ele não veio mais sobre nós, Ele agora está habitando. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Nós somos teístas, né? Como já falamos, e isso cremos que Deus não está longe, né, de cada um de nós, como diz Atos 17 e 27. Ele está interessado no ser humano, né? Hebreus 11 e o versículo 6, veja lá o que diz Atos 17 e 27, diz assim: não está longe de cada um de nós em relação a Deus. Deus está sempre perto, por mais que a gente, que a dificuldade, que a luta tente demonstrar que Deus está longe de nós, mas Deus sempre está perto, né? Veja aí o que diz Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? Então nós já sabemos que ele existe, né? Que Deus ele está sempre conosco, né? Ele está sempre pronto a nos auxiliar. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas ou seu povo, né? Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais, né? Por meio dos dons espirituais, Deus continua a falar conosco, né? A gente vê isso lá em Atos capítulo 2, versículo 14 a 21, né? Então veja ali, cremos que Deus está se comunicando conosco através do Espírito Santo, né? Vemos isso a partir do livro de Atos, onde toda a Bíblia, vemos as expressões como já tenho falado, e disse o Senhor e falou o Senhor, né? No livro de Atos nós vemos que a expressão mais corriqueira e disse o Espírito Santo. Mostra que o Espírito Santo agora é que está regendo a igreja, colocando a igreja para fazer a obra do Senhor de acordo com a vontade de Deus, né? Isso comprova a ação de Deus guiando o seu povo, né? Guiando o seu povo, que é a igreja do Senhor. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Ou seja, temos muitas revelações dentro da igreja por meio do Espírito Santo. É aí onde está a acusação de muitos que dizem que nós cremos no cânon aberto, né, porque nós ainda recebemos revelações do Espírito Santo. Agora, o que é preciso ser observado é que essas revelações que nós recebemos pelo Espírito Santo ainda hoje nos nossos cultos, ela não tem autoridade para guiar a igreja, né? Não tem autoridade para servir de doutrina para guiar a igreja. Ela vem de cunho particular, né? É Deus falando com uma pessoa específica, né? Não tem
uma validade para servir de doutrina para a igreja. A única regra, como já falamos, de fé e prática para a igreja já está selada, já está fechada, que é o cânon sagrado, que é a vontade de Deus expressa para a sua igreja, né? Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Então a gente precisa entender uma coisa, que são meios que o Espírito Santo vai utilizar para revelar ou expressar a vontade de Deus para a sua igreja. Como assim? Por meio de quê? Por meio de sonhos, visões, né? Então, quando eu digo sonhos, nem todo sonho é uma revelação, né? Nem todo sonho é uma revelação e nem toda visão é de Deus. Então, quais os parâmetros que vamos usar para definir se este sonho ou se essas visões ela vem da parte de Deus? A palavra. A palavra de Deus, ela deve ser e é parâmetro para toda e qualquer atuação espiritual no meio dos pentecostais, né? Que isso fique bem claro na nossa mente e no nosso entendimento. Segundo tópico da nossa lição: o zelo pela doutrina, ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução, mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto, né? De acordo com o seu contexto, tem vários significados, né? Como já vimos, né? A palavra doutrina significa ensino, né? Ou instrução. Isso não significa, como muitos pensavam antigamente, bater, né? Ou como muitos usam a expressão, hoje tem cajado, né? Se dizia nos cultos que doutrina é cajado, doutrina é bater. Não, doutrina é ensinamento da palavra de Deus, né? É ensinamento da palavra. A Bíblia, ela corrige o erro, né? E é útil para orientar a vida, sendo proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. A aplicabilidade da Bíblia, né, abrange todas as áreas da nossa vida, né, tornando-se assim o nosso manual do fabricante, por assim dizer, né? Então, a palavra doutrina não quer dizer que o crente vai agora sofrer nas mãos daquele que está pregando, que está ensinando. Não. Nem também significa apenas olhar para os irmãos e apontar, dizer, por exemplo, dizer assim, mas pai, você não paga, irmão fofoqueiro, falando da vida dos outros. Isso aí, irmãos, não é doutrina. Doutrina é ensinamento da palavra por completo. Hoje nós vemos uma deficiência muito grande por parte de alguns pastores. Não estou aqui totalizando, não estou falando na sua totalidade. Eu estou falando aqui de uma forma em exceção de muitos pastores que não se debruçam sobre a Bíblia para trazer uma doutrina e termina ali conversando, só conversando e termina não trazendo ensino algum, né? Fica aquele negócio repetitivo, né? E a igreja com fome, né? Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, o versículo 42, isso significa que os discípulos permaneciam, né? Que os discípulos permaneciam seguindo os ensinos dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina, ensino, instrução, né? Deuteronômio 32, 2. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos, né?
Atos 2,42 fala que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Que eram os ensinos que receberam do próprio Cristo, né? Por isso Paulo instrui a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, né? 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo de número 16, né? Então, doutrina é justamente isso. Quando Paulo vai afirmar sobre os ensinos dos apóstolos, era o que eles tinham aprendido com o próprio Cristo e agora estavam passando para a igreja. 2.2. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão. Como os credos, trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação, né? Sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano, né? Então, se a gente quiser, para a gente entender bem isso aqui, irmãos, o conteúdo da nossa fé, se nós quisermos preservar a sã doutrina, precisamos voltar, né, a priorizar o estudo da palavra de Deus, né? A gente vê esse conselho de Paulo a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17, né? Atualmente, muitos já não querem mais estudar um modo sistemático, não quer mais estudar a Bíblia sistematicamente, né? A Bíblia, o Senhor sempre quis, né, que o seu povo fosse instruído na palavra, né? E por isso Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, né? O Salmo 1 mostra que o valor, né, de atentar para a palavra de Deus, né? A igreja, ela deve preservar a sã doutrina, né? Preservar a sã doutrina, mas como conseguirá esse intento? Mediante um ensino sistemático da palavra de Deus. Só conseguirá com esse intento, com esse ensino, né? Esse ensino sistemático. Entretanto, não é isso que vemos, pessoas despreparadas, né? Nós vemos muitas vezes pessoas despreparadas biblicamente e passam o tempo chamando os irmãos de fofoqueiro, como nós já falamos, né? De veaco, etc. Porque não instrui em nada, né? Isso não vai instruir em nada. Se a igreja não voltar à doutrina dos apóstolos, muitos crentes deixarão de amar a verdade, né? Então precisamos ter o cuidado de retornarmos ou de permanecermos ensinando a doutrina dos apóstolos, né? Isso aqui Deus vai usar, né? Por meio da palavra, né? Auxiliada pela experiência cristã, usando o intelecto do homem, né? Então tem a ação do homem, do Espírito e da palavra no ensino, na doutrina cristã, né? Isso se faz, como já falamos, isso se faz por meio do ensino, da instrução. Quando o apóstolo Paulo ele traz traze estas coisas à memória, versículo 14, ele está se referindo a aos falatórios profanos, né? Um credo é uma afirmação concisa daquilo que alguém deve crer a fim de ser um cristão, né? Então, quando Paulo vai afirmar para nós, traz essas coisas à memória, Paulo está falando justamente das doutrinas dos apóstolos, que é a base também do credo, né? É a base do credo cristão, né? A base do credo cristão. Não pode existir outra fonte doutrinária, né, que não seja a palavra de Deus. Por isso Paulo diz no versículo 14, traz à memória, como já falamos, estas coisas, né? A maioria
evita, e também fala de evitar os falatórios, né? Evitar os falatórios, que isso aí só vai trazer contendas, né? Contenda. O credo e as confissões de fé são duas coisas distintas de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito, né? Interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos, né? E as confissões de fé são mais elaboradas e específicas, né? Então, o que é a confissão de fé? A confissão de fé é algo que ele é mais específicos, né? São temas e assuntos mais específicos, visto que nós temos na nossa fé as doutrinas primárias e também as doutrinas secundárias. As doutrinas primárias, quais são? São aquelas que envolvem a nossa fé, né, a nossa vida cristã. E as doutrinas secundárias, podemos dizer que são as que envolvem usos e costumes, né? 2.3. Vamos para 2.3. A nossa confissão de fé. 2.3 da nossa lição diz a nossa confissão de fé. Diz assim: nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às escrituras e estão em conformidade com elas. Então, nós já vemos aqui que a nossa declaração de fé, ela não tem base meramente no homem, né? Ela é baseada nas escrituras, né? Nas escrituras, para que assim a gente possa seguir vivendo a vontade de Deus, porque ela serve para nos orientar, né? Nos orientar para que nós não caímos em ventos de doutrina, né? Em ventos de doutrina, com doutrina contrárias à palavra, né? A nossa declaração de fé ocupa extraordinariamente importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia, e ajuda para sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas, né? Então a gente já percebe aqui que a nossa confissão de fé, ela vai nos ajudar a se afastar das falsas doutrinas, né? As falsas doutrinas, os falsos mestres são um ardis de Satanás, né? Como a gente vê lá em 2 Tessalonicenses 2:15. Muitos vêm dissimulando suas intenções, né? Suas más intenção, né? Como a gente vê lá em Mateus, mas a gente vê aí uma orientação de Cristo em Mateus capítulo 7 e o versículo 15, dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, né? Então, desde a antiguidade, a gente vem passando, a igreja vem sofrendo por ataques, né? Ataques de muitos falsos mestres que vem disseminando doutrinas, ensinamentos heréticos, né? Ensinamentos heréticos no seio da igreja, né? Vamos dar continuidade. Entretanto, a palavra final é a Bíblia, a declaração de fé expressa a Bíblia oficial da igreja, né? Então, nós vemos que, portanto, é preciso saber que se a sua igreja crê no que diz as Escrituras, né? Então, a nossa declaração de fé, ela nos ensina, nos exorta a vivermos na doutrina bíblica, a viver no segmento bíblico. A gente precisa ver que toda igreja tem a sua declaração de fé, tem a sua crença, e nós precisamos ver se essa crença está de acordo com a palavra, né? Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé. Mateus 16:16, Filipenses 2:8 a 11, 1 Timóteo
6:13, que foram desenvolvidas ao longo da história da igreja. Veja aí o que diz Mateus 16:16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aqui é uma declaração de fé que Pedro está fazendo no ato que Jesus questiona. Diante de Deus, que a todo da vida e de Cristo Jesus. Então, 1 Timóteo 6:13 está demonstrando também uma declaração de fé. Portanto, é preciso entender isso, que esse conjunto dessa declaração de fé esteja de acordo com a palavra de Deus. A confissão de fé e o credo deve estar sempre baseados na Bíblia Sagrada. Terceiro e último ponto, diz assim: cuidado quanto aos modismos. 3.1, modismo. Essa palavra traz a ideia de que está na moda. Isso se aplica também ao campo teológico, ao campo teológico. Então, modismo, essa é a palavra central desse tópico. São os ventos, teologicamente falando, são os ventos de doutrina, que vêm e vão, que são estabelecidos com palavras bonitas, de persuasivas, empregada pelos falsos mestres, como a gente vê lá em Colossenses 2:4. Devemos ter cuidado para não sermos presas desses enganadores, como fala lá em Tiago, capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 1. Então, são os ventos de doutrina que vêm e vão, Efésios 4:14. Que tem caráter efêmero, passageiro, porque para nada se aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Veja o que diz aí Efésios capítulo 4, verso 14. E o proveito é que não estejam mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, esses ventos de doutrinas, esses modismos, muitas vezes vêm trazendo para a igreja algo que é nocivo, nocivo à espiritualidade da igreja, porque vai guiando a igreja um caminho contrário da verdade da Bíblia. Por exemplo, nós vamos ver muitas coisas. Por exemplo, quem não se lembra, diz aqui a lição, quem não se lembra do dente de ouro, do dom da unção do caicai, do sopro santo, do G12, a febre dos anjos e dos e outras aberrações doutrinárias. Então a gente vê aqui, irmãos, que houve muita coisa, principalmente nesse neopentecostalismo, vem trazendo muita falcatrua, porque para todo milagre a gente precisa ver qual é o propósito, Toda manifestação espiritual precisa ser examinada e avaliada segundo a palavra de Deus, Nós estamos vivendo tempos difíceis, de muita heresia e engano, Então, como discernir o verdadeiro do falso? É só você observar primeiro. Primeiro, a gente deve colocar devemos medir ou verificar mediante a sã doutrina, Devemos ver se aquilo tem propósito na doutrina, se a doutrina ensina, se a palavra de Deus está de acordo com esse evento, Ou seja, qual é o propósito daquilo? Meus irmãos,
Qual é o propósito que Deus tem em fazer nascer dente de ouro? Né? Qual o propósito disso? Né? Aquela febre que começou no Brasil, o caicai, né? Olha, eu não estou dizendo que uma manifestação do Espírito Santo você não possa cair. Não é o Espírito Santo que derruba ninguém, né? É uma carga emocional, né, que você recebe, que o seu corpo não suporta e simplesmente você cai. Essa é um ponto. E o outro é quando você tem o arrebatamento de sentidos. Daí você vai ver que o arrebatamento de sentidos também ele vai ter um propósito. Se alguém caiu e disse que teve um arrebatamento de sentidos, e ele disser que não lembra, não viu, não sabe o que aconteceu, aí não foi um arrebatamento. Possivelmente ele tenha desmaiado, né? Mas um arrebatamento de sentido tem o seu propósito, né? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus, né? Veja aí o que diz Tito 1:9. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então nós já percebemos aqui que é por meio da palavra, né? É por meio da palavra que vamos identificar aquilo que supostamente Deus está fazendo, mas que não tem propósito, né? Um dos adeptos que nós já vimos dessa unção chamada unção do Caicai era Benny Hinn, né? Um grande evangelista, Benny Hinn, e há alguns anos ele pediu desculpas, né, pelos prejuízos que ele causou à igreja quando difundiu essa unção do Caicai, né? Então, são coisas passageiras, né, que conduz a igreja ao caminho errado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito Santo de Deus. Primeiro, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. E aonde eu vou encontrar essa qualificação? Somente por meio do Espírito Santo de Deus, né? Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja, né? Então, eu vou estar essa qualificação ela vem pelo Espírito Santo, né? Eu vou estar disponível, eu estou qualificado, então eu estou disponível, fui testado e aprovado por Deus e agora eu preciso ser reconhecido pela igreja, né? Para trabalhar na obra do Senhor. Veja o que diz 2 Coríntios 10:18, diz assim: pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda, né? Então, não sou eu que digo que eu estou pronto, não sou eu que digo que o Senhor me usa, são as outras pessoas que vêm. Você lembra em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu lá no cenáculo, a Bíblia diz que foram vistas por eles uma labareda de fogo, uma língua de fogo que estava sobre cada um, mas não dava para essa pessoa ver o fogo sobre si. Era alguém que olhava e dizia: tem fogo na tua cabeça, né? Estou vendo uma língua de fogo na tua cabeça. Assim também as nossas qualificações devem ser vistas pelas outras pessoas e elas digam que nós estamos servindo. Eu não posso e nem preciso apresentar a mim mesmo. É melhor deixar que Deus apresente. Desde cedo a história da igreja, a história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres, né? Veja aí o que diz 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 4, 3 e 4. E partindo eu da Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinasse doutrinas falsas,
e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé, né? Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, né? A procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. O crente deve desejar o crescimento espiritual, né? E o alimento sólido, como diz lá em Hebreus capítulo 5 e o versículo 14, né? A fim de discernir bem todas as coisas, né? Segundo 1 Coríntios capítulo 2, verso 15. Pois somos uma igreja adulta, né? Onde não há mais espaço para meninice. O crente espiritual tem fome da palavra, né? Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 2. Os obreiros e os obreiros fraudulentos, né? São desmascarados e reprovados. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, né? Então, todos os obreiros maus, os obreiros negligentes, eles vão prestar conta, né? Vão prestar conta de tudo aquilo quanto falaram ou ensinaram para a igreja, né? O dia do acerto de conta vai chegar para todos, né? Então precisamos ser achados como obreiros que não têm do que se envergonhar, né? É o terceiro tópico, 3.3, como obreiros que não têm do que se envergonhar. O termo obreiro, tanto no grego quanto em português, vem de obra, de trabalho, né? E tem significado amplo no Novo Testamento, né? Diz mais aqui, no sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, todos os que se dedicam à obra de Deus, né? E de maneira geral aos apóstolos e demais ofícios da igreja. Veja aí o que diz Mateus 20 e o versículo 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha, né? Então a palavra obreiro aqui nesse sentido, ela está traduzida para trabalhadores, né? Trabalhadores, mas nós vemos que em vários contextos da Bíblia ela pode e se refere a todo e qualquer obreiro, todo e qualquer que tem um ofício na igreja, que faz qualquer trabalho na igreja, pode ser chamado de obreiro. A nossa declaração de fé diz o seguinte: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. 3.4. Que maneje bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotônio. Literalmente é cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto, né? É uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento e duas vezes na Septuaginta. Um emprego paulino dessas palavras é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos, né? Que maneje bem a palavra da verdade. Isso significa saber expor um assunto, né, de uma forma clara, né? Vemos isso em vários textos das Sagradas Escrituras, como Atos capítulo 2,
versículo 14 a 41, onde Pedro faz o discurso, né, e elabora ali um discurso pelo Espírito Santo, né. Outro exemplo disso é Estevão, né, Estevão que faz praticamente, ele apresenta praticamente o Antigo Testamento completo de uma forma reduzida, né? É um resumo do Antigo Testamento por completo em Atos, capítulo de número 7. Então, manejar bem a palavra da verdade é saber expor, né, o versículo, saber expor a palavra. E olha que a Bíblia chama os crentes de despenseiros, né? Nós é que temos esse dever de buscar e ensinar, né, aquilo que a palavra fala, né? Nós temos esse dever de instruir aquelas pessoas que necessitam de aprendizagem da palavra. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com a aplicação para a edificação espiritual. Então, Paulo está dizendo, toda a leitura, toda a explanação da palavra de Deus, ela deve ser feita uma exegese sólida, ou seja, algo sustentável, né? Tem que ter uma aplicação, né, com o propósito de edificação espiritual da igreja, né? Isso significa também não fazer uso da palavra, da palavra no púlpito para atacar alguns desafetos entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. A palavra púlpito, ela foi primeiramente, a primeira vez que aparece na Bíblia Sagrada foi lá no livro de Esdras, né, no período pós-babilônico, quando os judeus voltaram para casa, não tinha mais templo, né, então eles formaram uma espécie de sinagoga em uma casa, onde se reuniam os crentes e ali adoravam a Deus, né, e ali também foi a primeira vez que falou-se a palavra púlpito, né, ali onde falou a palavra púlpito pela primeira vez, que é uma plataforma. Primeiro, outra coisa, irmãos, interessante, púlpito não é altar, né? Púlpito não é altar. Púlpito é uma plataforma onde coloca o orador num campo de visão melhor para as pessoas, né? E o altar é onde se fazia o sacrifício, né? O sacrifício nas cerimônias judaicas. A nossa conclusão diz o seguinte: nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida, né? Então, irmãos, nós vamos ficando por aqui. Peço a você aí que compartilhe isso aí nas suas redes sociais, né? Nos ajude a compartilhar, deixe aí a sua crítica, deixa aí a sua observação nos comentários, né? Compartilha aí, irmão. Se inscreva aí no canal. Nos ajude a divulgar a palavra do Senhor, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.